Atualmente, Alexandre Pato é um dos principais jogadores do futebol chinês e tem uma possível volta ao futebol brasileiro. Mas você sabe de todas as dificuldades que ele teve que passar para chegar aonde está hoje? Vamos ver isso no vídeo de hoje, então já deixa o like aí, irmão. Alexandre Rodrigues da Silva nasceu no dia 2 de setembro de 1989. Na cidade de Pato Branco, Paraná, cidade que desencadeou seu apelido Pato. Desde pequeno, Alexandre Pato era apaixonado por futebol. Queria jogar bola o tempo todo. Aos 10 anos de idade, Pato teve que superar o primeiro obstáculo para se tornar jogador, pois o menino sofria com um tumor no ombro. Pato não chegou a correr risco de morte, mas se não fosse operado a tempo, hoje não estaria fazendo o que mais gosta, jogar futebol. E ainda corria risco de ter perdido o braço por completo. Durante 6 meses, o garoto ficou sem poder fazer nada, apenas se recuperando da operação no ombro. Pato conta que só pensava em voltar à vida de antes, voltar a jogar futebol. Abre aspas. O pior momento foi quando voltei para casa e me dei conta que não conseguia sequer me movimentar. Já recuperado, Pato então inicia nas categorias de base do Inter em 2000, aos 11 anos. Alexandre sempre se destacou dos demais, apresentando um altíssimo nível técnico. Foi então em 2006, aos 16 anos, que Pato foi inscrito no Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele jogaria contra jogadores 4 anos mais velhos que ele. Mesmo assim, Pato se sobressaiu e foi artilheiro da competição com 7 gols marcados e melhor jogador daquela edição. Pato se sagrou campeão com o Inter, vencendo o Grêmio, maior rival, na final por 4-0. Antes disso, Pato já havia se destacado em outras competições da base, como a FPAM, Copa Santiago e Copa Macaé, além da Copa Sendai, que viria disputar logo em seguida pela Seleção Brasileira Sub-18. No mesmo ano de 2006, com 17 anos, Pato estava pronto para novos desafios. Foi então que o menino foi integrado ao plantel principal. Também a expectativa da direção do Inter, os treinos que Pato realizava eram todos fechados para a imprensa. Viam nele um novo Ronaldo Fenômeno. Foi então, em novembro de 2006, que Alexandre Pato estreou pelo Internacional, na partida contra o Palmeiras no antigo Parque Antártica. Com apenas 1 minuto de jogo, Pato marcou seu primeiro gol como profissional. Ele ainda participou de mais 2 gols na vitória do Colorado por 4-1 sobre o Palmeiras. O seu segundo jogo como profissional já foi no Mundial de Clubes, jogo que serviu para que Pato quebrasse um recorde de Pelé, sendo o jogador mais jovem a marcar um gol em competição oficial da FIFA. Alexandre ainda se sagrou campeão mundial sobre o Barcelona aquele ano. Pato teve uma passagem meteórica pelo Beira-Rio, jogando menos de 1 ano pela equipe colorada. Além de campeão mundial, Pato ainda conquistou a Recopa Sul-Americana. No mesmo ano de 2007, ainda com 17 anos, ele foi negociado com o Milan por 24 milhões de euros. Assim, Pato se tornava a segunda transferência mais cara do futebol brasileiro, perdendo apenas para Denilson, que saiu por 31 milhões para o Betis. Apesar de chegar em 2007, Pato foi fazer sua estreia pelo Milan apenas em 2008. Como de praxe, Pato marca na estreia e encanta a todos. Porém, no dia 3 de fevereiro, Alexandre Pato sofre sua primeira lesão no Milan. Ele torceu o tornozelo em partida contra a Fiorentina e foi voltar apenas no dia 27, já marcando um gol no empate contra o Catania. A primeira temporada dele na Itália foi de altos e baixos, e mesmo pegando a temporada pela metade, Pato conseguiu ser o vice-artilheiro da equipe em sua chegada ao Milan. Em sua chegada ao Milan, Pato revela, abre aspas, quando cheguei ao vestiário, me encontrei com muitos jogadores fortes. No vestiário, estava sentado entre Maldini e Ronaldo, e em frente a mim, Kaká. Em um dos primeiros dias, Ronaldo perguntou se queria me unir ao grupo dele, mostrando uma Playboy, ou ao grupo de Kaká, que tinha mais coisas da igreja no vestiário. A temporada de 2008-2009 foi cercada de expectativas sobre ele. O Milan havia acabado de contratar Ronaldinho Gaúcho e David Beckham. Mesmo com um time cheio de estrelas, Pato era muito respeitado por todos na Itália e havia mantido seu espaço como titular.
No campeonato italiano, o Milan passou boa parte da competição na segunda colocação. Pato foi o artilheiro do time ao lado de Kaká, ajudando o clube a conseguir o vice-campeonato e uma consequente vaga na Liga dos Campeões da UEFA. Pato ainda se lesionou no final da temporada e voltou a jogar, anotando 2 gols. Na temporada seguinte, teria que jogar sem o brasileiro Kaká, que foi vendido para o Real Madrid. Esse por pouco não foi o mesmo destino do atacante, que recebeu uma proposta milionária do Chelsea de Roman Abramovich, que estaria disposto a pagar 140 milhões de reais na negociação, mas a proposta foi recusada. A temporada 2009-2010 então se inicia e Pato já começa em grande estilo, com uma atuação destacada contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, em que marcou 2 gols, ajudando seu time a triunfar por 3-2. Ao final do jogo, Pato recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, escolhido pela UEFA. No dia 13 de dezembro de 2009, conquistou o prêmio Golden Boy, entregue pelo jornal italiano Tutto Sports, ao melhor jogador com menos de 21 anos no futebol europeu. Após esse período, Pato sofreu um estiramento na coxa e ficou parado por quase 2 meses. Após voltar de lesão, ele já reestreia metendo 2 gols contra a Atalanta. A notícia má é que Pato teve uma nova lesão. Na verdade, um novo estiramento na coxa direita, que o afasta por mais 20 dias dos gramados. Aí Pato volta da lesão, joga 1 mês e se machuca outra vez. Agora o jogador teve um estiramento no adutor direito. Alexandre voltou novamente nas 2 rodadas finais, mas não marcou o gol, tendo o Milan terminado em 3º lugar no campeonato italiano, garantindo vaga para a Liga dos Campeões da UEFA no ano seguinte. Mesmo sofrendo diversas lesões, Pato foi alvo do Barcelona na abertura do mercado para a temporada 2010-2011. A ideia do clube catalão era trocar Ibra por Pato. O clube italiano não aceitou a troca, mas acabou contratando o sueco mesmo assim. A temporada então se inicia e Pato começa bem, até que sofre uma nova lesão na partida contra o Palermo, um estiramento dessa vez no adutor esquerdo. Pato fica parado por 2 meses. Além dessa, o brasileiro sofreu mais 3 lesões até o fim da temporada, algo que fez novamente Pato ter uma temporada de altos e baixos. Mesmo assim, ele conseguiu terminar esse ano como artilheiro do Milan com 14 gols. A temporada 2011-2012 se inicia e o Chelsea volta a sondar o jogador, dessa vez oferecendo 85 milhões de reais, proposta também recusada. Em setembro de 2011, Pato fez um gol antológico contra o Barcelona no Camp Nou e o 5º mais rápido da história da competição, com apenas 24 segundos de jogo. O gol aconteceu logo na saída de bola, após uma arrancada do meio de campo, passando por toda a defesa do Barça e tocando entre as pernas de Vítor Valdés. O gol também foi o mais rápido marcado na história do Camp Nou. No segundo tempo de jogo, o Milan foi dominado pelo adversário e a bola pouco chegou ao brasileiro, que foi eleito o melhor jogador em campo no empate por 2-2. Após o jogo, o treinador Pepe Guardiola do Barcelona elogiou o atacante do Milan, abre aspas. Ele deixaria para trás não só o Busquets, mas até mesmo o Usain Bolt. Nem com metralhadora seria possível de pará-lo. Em 15 de setembro de 2011, o Chelsea voltou a insistir na contratação do jogador, oferecendo dessa vez Fernando Torres ao Milan, em troca do brasileiro. Um mês depois, a imprensa de Londres noticiou que o clube prepararia uma oferta ao jogador para janeiro. No começo do mês de novembro, a imprensa de Milão surgiu com uma notícia de que, pelas lesões, o clube italiano teria interesse de vender o jogador, avaliado em 45 milhões de euros. Pato fazia uma boa temporada pelo clube italiano, porém mais uma vez foi interrompido por lesões, dessa vez outro estiramento na coxa direita. Ele ficou parado por mais 2 meses. Pato se recupera, volta a jogar e dessa vez revezando titularidade com Robinho. Foi então que o presidente do Milan, o sogro de Pato, Silvio Berlusconi, disse que Pato precisava jogar mais vezes seguidas, assim dando a entender que não contrataria Tevez, acreditando bastante no futebol de Alexandre Pato. O ano de 2012 se inicia e Pato começa a ser vaiado pela torcida do Milan, pois muitos o culpavam pela não vinda de Tevez. Pato sofre uma lesão no primeiro jogo do ano, um novo estiramento na coxa esquerda. Ele sai de campo aplaudido e tem o nome gritado pelos mesmos torcedores que vinham o vaiando. Alexandre então fica mais um mês parado. Em fevereiro ele voltou a jogar, fez uma boa atuação contra o Arsenal,
porém no treino seguinte sente a mesma lesão e fica fora por mais uma semana. Ele voltou a jogar contra a Juventus, mas pouco tempo depois, no dia 1 de março de 2012, foi confirmada uma nova lesão em Pato. Em comunicado oficial, o seu clube avisou que o jogador para por mais 2 semanas, aumentando o grau de impaciência dos italianos. Pato mais uma vez retorna de lesão e mais uma vez se machuca na volta, dessa vez contra o Barcelona, no dia 5 de abril de 2012. No dia 5 de abril de 2012, o Milan divulgou um comunicado oficial sobre a lesão. A diferença é que dessa vez não foi citado o tipo de lesão, e sim a situação do jogador. No mesmo dia foi noticiado que Pato não jogaria mais na temporada atual. Alexandre Pato volta a jogar novamente, dessa vez com a responsabilidade de ser o principal jogador do Milan, até que sofre nova lesão e só poderá voltar em 2013. Foi aí que o Corinthians apresentou uma proposta pelo jogador, 15 milhões de euros. Então Alexandre Pato convenceu seu sogro e presidente do Milan, Berlusconi, a aceitar a oferta. O jogador encerrou suas 6 temporadas no Milan, com 150 jogos e 63 gols marcados. Pato chegou ao Corinthians com status de craque, mas nunca conseguiu se firmar. O jogador quase sempre foi reserva. Com atuações fracas, ele começou a ser vaiado. Após perder um pênalti de maneira boba contra o Grêmio, Pato quase é agredido pela torcida corintiana. Por conta disso tudo e pela decepção, Pato foi envolvido em uma troca com Jadson, do São Paulo. Ele fez 62 jogos pelo Timão e marcou 17 gols. Pato chega ao São Paulo por 2 anos de empréstimo, e foi no tricolor que ele reencontrou o seu futebol. No ano de 2014, ele fez uma temporada ok. Foi apenas em 2015 que ele engrenou de vez, fazendo história com a camisa tricolor, ao marcar o gol de número 3.000 no Morumbi em uma vitória do São Paulo contra o Vasco. Pato terminou o ano como grande artilheiro do tricolor paulista, com 26 gols na temporada. O contrato de empréstimo termina e ele volta ao Corinthians sem clima algum. O jogador é emprestado para o Chelsea por 6 meses. A passagem dele pelo clube inglês foi um fracasso. Pato fez 2 jogos apenas e marcou um gol. Os 6 meses se passam e Pato retorna ao Corinthians, que rapidamente o negocia com o Vila Real por 3 milhões de reais. No clube espanhol, Pato não conseguiu se firmar e encerrou sua passagem com 23 jogos e 6 gols marcados, mais uma vez prejudicado por diversas lesões. Alexandre Pato então foi negociado com Tianjin Quanjin da China por uma bagatela de 18 milhões de reais. Meu amigo, o Corinthians vendeu barato. Pato é o principal jogador do time, com gols decisivos e levando o time à Liga dos Campeões da Ásia pela primeira vez. Ele atualmente tem que conviver com atrasos salariais e negocia uma possível volta ao futebol brasileiro. Provavelmente ele quer voltar a brilhar no cenário mundial, né, velho? Porque não tem comparação, o cara tá na China e tá no Brasil. E rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido toda essa história de Alexandre Pato. Vocês viram que ele passou por diversos problemas de lesões a sua vida toda, mano. Desde os 10 anos de idade o Pato tinha que conviver com lesão, com doença, com essas coisas todas. Mas graças a Deus, hoje em dia ele superou tudo. E ao que parece, ele tá bem lá na China, não tá mais sofrendo lesões e tal. A medicina asiática parece que deu um jeito lá nele, né, família? Então, desejo aí sorte pra você, Pato, em qualquer clube que você for, independente de ser Palmeiras, São Paulo, Santos, não sei, mano. Mas sorte aí pra tu e parabéns, irmão. E rapaziada, se vocês curtiram ou amaram essa história de Alexandre Pato, não esquece aí de deixar o seu like aí embaixo também, de ativar o sininho pra receber mais histórias de jogadores e de se inscrever no canal, é óbvio, né, irmão? Também compre em Fute Outlet lá, a camisa que Pato vai usar no time que ele vier jogar, mano. Com certeza vai ter. Por hoje é isso, grande abraço, Francesco. É nóis e fui! Oh!